Agora é hora de falarmos da Águia do Vale. O São José, que em 2024 teve o seu segundo ano com a SAF à frente do clube, e a temporada começou com a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. O nosso repórter Paulo Ricardo conta pra você como é que foi. Solta, Matheus! Hoje, na nossa retrospectiva do esporte, iremos falar da Águia do Vale, porque 2024 foi um ano cheio de diferentes emoções para o torcedor. Na segunda temporada da SAF, após um primeiro ano de sucesso, com acesso na Série A3 e o vice-campeonato da Copa Paulista, o São José tinha um grande desafio pela frente: disputar o Campeonato Paulista da Série A2 depois de 10 anos. Além do retorno ao cenário nacional, com a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O comando da Águia do Vale seguia nas mãos do técnico Ricardo Costa, que faria sua primeira participação numa Série A2 de Paulista, após conquistar diversos acessos em divisões menores, inclusive com o próprio São José. O time foi formado com uma mescla de jogadores remanescentes da temporada vitoriosa de 2023, com atletas que foram contratados para 2024, como o zagueiro Lázaro e o volante Diogo Marzagão. Com a bola rolando, a estreia foi diante da torcida, contra um dos favoritos a voltar à elite paulista, o Noroeste de Bauru, no Martins Pereira. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Noroeste abriu o placar, mas Nicolas e João Gabriel viraram a partida e deram a vitória ao São José no retorno do clube à Série A2. A partir daí, a Águia do Vale voou para o topo da tabela, fazendo o torcedor sonhar com acesso. Foram 7 vitórias e 5 empates, e uma invencibilidade de 12 rodadas. Destaque para as goleadas no Martins Pereira, contra o Juventus por 5-0 e contra o Comercial por 4-0. Nesse período, a 10ª rodada da competição aguardava o esperado Clássico do Vale, que voltou a acontecer após 9 anos. 17, se considerarmos apenas jogos válidos pela Série A2. No dia 21 de fevereiro, Taubaté e São José se enfrentaram no estádio Joaquinzão, a casa do burro, e uma partida que o Taubaté foi melhor, o 0-0 não saiu do placar. Ninguém imaginava, mas uma reviravolta começava ali. Na sequência, mais 2 empates, outro 0-0 fora de casa, desta vez contra o Linense, e 1-1 em casa contra a Portuguesa Santista, deixavam o torcedor apreensivo. A apreensão aumentou ainda mais após a primeira derrota, na antepenúltima rodada do campeonato, um 2-1 contra o Velo Clube em Rio Claro. Depois, mais 2 derrotas nas 2 últimas rodadas, primeiro em casa para a Ferroviária por 2-1 e o São Bento em Sorocaba por 2-0. O São José, que começou o campeonato só ganhando, terminou a primeira fase da Série A2 só perdendo, e mesmo assim assegurou a segunda colocação geral, com 26 pontos. Desconfiado, o torcedor tinha a esperança que a Águia do Vale do início da competição, aquela que só ganhava, voltaria a entrar em campo. Afinal, todos dizem, o mata-mata é um novo campeonato. Nas quartas de final, o São José enfrentou o seu primeiro algoz na competição, o Velo Clube, que se classificou na 7ª posição e que tinha em seu ataque o reforço do atacante Caio Mancha, aquele que inclusive foi cogitado no próprio São José. No jogo de ida, em Rio Claro, vitória dos donos da casa por 2-1. No jogo de volta, o Martins Pereira estava lotado e viu o Velo Clube abrir o placar com Léo Campos. João Gabriel empatou a partida, deixando tudo igual. Mas justamente ele, o atacante Caio Mancha, fez o segundo do Velo e o sonho do acesso à primeira divisão acabava ali, com uma eliminação amarga e dolorida.
Pois é, Bruno, a gente dividiu em duas partes, depois a gente vai falar do Campeonato Brasileiro do São José, mas começando pelo Paulista, tinha uma grande expectativa com relação à disputa desta Série A2. O São José começou bem demais, né? Engatou aquela sequência de vitórias e aí veio a partir do jogo contra o Taubaté, o São José não ganhava mais, né? E aí teve a permanência do Ricardo Costa, muitos defendiam, eu inclusive defendia que era um momento de troca no São José, antes mesmo até de terminar o campeonato, poderia acontecer essa troca, mas entendo a diretoria por ter mantido até o final do campeonato, até pelo que disse o Paulo na matéria, né? O mata-mata acaba sendo um novo campeonato, mas mostrou que não surtiu muito efeito e o São José foi eliminado para a equipe do Velo Clube. O que dá para falar dessa campanha dentro do Paulista, Brunão? Foram 3 momentos aí, eu acho, do São José nesse Campeonato Paulista da Série A2 de 2024. O primeiro deles, antes de começar, a incógnita, né? Todo mundo gostaria de saber, ou estava curioso para saber como seria o Ricardo Costa na primeira Série A2 dele, da carreira dele como técnico, né? Ele que foi técnico de Série A, com acessos em Bezinha, com acessos em Série A3 e agora seria a primeira, né? Foi a primeira Série A2 dele, todo mundo, como é que vai ser? E aí depois veio um momento de empolgação, né? E justificado, porque o São José passou muito tempo invicto, muito tempo vencendo e muito tempo na parte de cima da tabela, né? Entre primeiro e segundo ali disputando com o São Bento, primeiro e segundo colocado. E aí veio o momento da frustração, quando, como você falou, todo mundo, ou pelo menos a parte joseense, esperava a vitória do São José contra o Taubaté fora de casa, um jogo que o Taubaté foi até melhor, merecia a vitória, e aí a partir daí alguma coisa aconteceu que, ou coincidentemente, o São José acabou numa ladeira abaixo, classificou ainda em segundo lugar na tabela, mas caiu precocemente para o Velo Clube que se reforçou muito, trouxe o Caio Mancha, que é um grande jogador, um grande atacante. Fazedor de gols em momentos decisivos, né? Exatamente, e acabou aí caindo precocemente aí nas quartas de final do Campeonato Paulista. Pois é, realmente frustrou o torcedor muito por conta do que produziu o São José nas primeiras rodadas, né? Se mantendo à frente da competição e aí a coisa realmente não deu certo. Alguma coisa aconteceu dentro daquele elenco do São José que realmente a gente não ficou sabendo, mas não deu certo realmente. Porque o Velo Clube era uma boa equipe, mas não era uma equipe tão superior assim para vencer o São José em 2 jogos, mas venceu por méritos, venceu dentro de campo, dentro das 4 linhas, acabou sendo merecido, mas não era um time fora do comum. Acabou sendo campeão da competição, mas realmente, enfim, algo aconteceu. Acho que se reforçou melhor que o São José. O São José trouxe alguns jogadores também que não renderam, né? Então, o Velo Clube nessa fase final se reforçou melhor que o São José. Pois é, faz parte. Agora pensar, Série A2 está aí para começar, já estamos pensando em 2025. Mas 2024 não acabou ainda para o São José, não. Após a frustração no Campeonato Paulista da Série A2, não tinha muito tempo para chorar a eliminação. Afinal, São José estava de volta ao cenário nacional do futebol brasileiro com a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O Paulo Ricardo continua contando essa história para você. Diz aí, Paulito! Passado o choque da eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2, o São José virava a página para focar na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, 24 anos depois da sua última disputa. Mas uma dúvida pairava no ar: manter ou não o técnico Ricardo Costa? Ele que teve sua primeira chance em uma Série A2 e que na reta final acabou fracassando no momento decisivo. Ele merecia uma nova chance? Inclusive, a chance de também fazer a sua estreia em campeonatos nacionais? A diretoria entendeu que sim, mas não durou muito. Com a permanência de Ricardo Costa, os dirigentes apostaram na base que atuou no estadual, somado a algumas novas peças que chegaram para reforçar o elenco, como os atacantes Carlos Eduardo e Sávio Santos, além do meia Franco. O São José caiu em um grupo com o Inter de Limeira, Santo André e Água Santa de São Paulo, o vice-campeão paranaense Maringá, os mineiros Pouso Alegre e Patrocinense, além do desconhecido Costa Rica do Mato Grosso do Sul. A estreia foi justamente contra o Sul Mato-Grossenses em casa, e o São José tropeçou contra aquele que muitos tinham como time mais fraco do grupo, um 0-0 morno diante da torcida. Na segunda rodada,
derrota acachapante por 3-0 fora de casa contra o Pouso Alegre, em Minas Gerais. A derrota só aumentou a crise, que vinha desde a Série A2 e com 10 jogos sem vitória, que começou com empate contra o Taubaté na Série A2. O técnico Ricardo Costa não resistiu à pressão e acabou demitido. Para o seu lugar, chegou Sérgio Guedes, ex-goleiro da Águia nos anos de 1990. Mas mesmo com o novo comandante, as vitórias teimavam em não vir. Nos 5 primeiros jogos com o novo professor, foram 4 empates contra Santo André, Inter de Limeira, Água Santa e Maringá, e uma derrota inesperada, de virada para o Patrocinense fora de casa. O primeiro triunfo na Série D aconteceu apenas na primeira rodada do retorno, justamente contra os mineiros de Patrocínio, que já estavam nas cordas da competição com problemas extracampo. Um sonoro 6-0 acendeu um fio de esperança pelos lados do Martins Pereira. Mas o time na sequência voltou a perder, desta vez para o Maringá, fora de casa por 3-0. Empatou com a Água Santa sem gols. Até surpreendeu ao vencer em Limeira a favorita Inter por 2-1, dando ainda uma sobrevida ao time, que logo morreu na competição com a goleada sofrida fora de casa para o Santo André por 4-1, e já não tinha mais chances de classificação. E apenas cumpriu tabela nas 2 últimas rodadas, empatando em casa por 1-1 com Pouso Alegre e um 0-0 contra o Costa Rica em Mato Grosso do Sul, finalizando a participação melancólica da Águia do Vale no seu retorno ao cenário nacional, com apenas 14 pontos na vice-lanterna do Grupo D. Com a eliminação precoce, o técnico Sérgio Guedes e a diretoria da Águia não se acertaram e o treinador deixou o clube, o que para alguns foi um erro, pois queriam ver o ex-goleiro dirigindo o clube desde o começo de uma temporada à frente da Águia do Vale. No entanto, 23 dias após a saída do experiente treinador, Moacir Júnior foi anunciado como novo comandante da Águia do Vale para a temporada 2025, e com ele, a esperança de uma boa temporada, assim como foi o ano de 2023. Tá aí, Brunão, o Campeonato Brasileiro, havia uma expectativa, né? Aquela volta do São José, o Campeonato Brasileiro e tudo mais, mas também não foi legal. Acho também que a permanência do Ricardo Costa acabou atrapalhando essa sequência aí que o São José tinha pela frente no Campeonato Brasileiro, teve que trocar no meio, aí o Sérgio Guedes chegou, o Sérgio não falou com essas palavras, mas deu a entender que o elenco, na visão dele, foi montado de forma errada, ele teve que trabalhar, também não conseguiu dar jeito e o São José foi eliminado na vice-lanterna do grupo. Falei aqui da montagem dos reforços que o São José trouxe para a fase final do Campeonato Paulista. Na Série D também não foi totalmente diferente. Acho que o Ricardo se perdeu muito, né? Não sei como que ele fez esse trabalho de recolher ou informações dos novos reforços, tanto que trouxe o nosso querido Sávio Santos, que não queria ser chamado de Sávio Santos para evitar comparações com o Silvio Santos. Teve isso. E aí o rapaz, ele veio do São Caetano, que caiu para a 4ª divisão do Campeonato Paulista, para jogar uma 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, ou seja, é outro patamar, é outra história. Então, e acabou perdendo um gol feito num jogo que ele fez aqui com a camisa do São José. Então, a montagem, essa reformulação do elenco também do São José acabou sendo mal feita. E eu acho que assim, lógico que o São José ter voltado para um cenário nacional é um trabalho muito importante, muito legal, foi um trabalho muito legal, muito bacana. Poderia ter sido melhor, claro, poderia o São José estar brigando ali ponto a ponto na última posição do grupo ali para classificar. Não foi assim, mas foi válido aí esses 2 primeiros anos da SAF, né, esse resultado da SAF dentro de campo, fora de campo também, um trabalho bem bacana, então tem tudo a evoluir esse trabalho do São José. Com certeza, muito bem colocado por você. Para fechar, Brunão, por onde anda Sávio Santos? Sei lá por onde. Deve estar brilhando em alguns time palcos por aí. Bruno no Pique, informação de hoje do São José, o preparador físico do São José, a primeira baixa do São José para 2025 é o preparador físico, foi embora. Luiz Fernando Goulart foi para o Sport Recife, deve ter recebido uma proposta melhor, acabou indo para lá,
primeira divisão do Pernambuco vai jogar o Sport que vai jogar a primeira divisão do Brasileiro também. Pois é, e o São José para 2025 segue se preparando com muito mistério, tudo fechado, não tem muito mais informação. 2025 vamos acompanhar de perto a Águia do Vale.